A parte mais difícil de ser um pastor é saber das coisas. Não é pregar, jejuar, expulsar demônios ou fazer funerais. É saber das coisas. O pastor é um confidente, um conselheiro, um mediador de conflitos. E neste processo acaba sabendo um monte de coisas sobre várias pessoas. É a parte mais difícil porque, em primeiro lugar, você precisa guardar aquilo. É difícil guardar segredos e confissões de outras pessoas. Muitas vezes a dúvida bate. Será que eu não deveria contar isso para alguém que possa ajudar? Será que uma informação dessa deve ser guardada em sigilo? Manter a ética pastoral e corresponder à confiança da pessoa que nos procurou ou levar esta informação adiante a fim de resolver os conflitos. Se contarmos, podemos ser taxados de pastores não confiáveis. Se não contarmos e algo acontecer depois, podemos ser acusados de acobertar ou ser coniventes. Em segundo lugar, saber das coisas é difícil porque você precisa fazer um esforço enorme para que essas informações confidenciadas não mudem o seu jeito de ver e tratar aquele que lhe contou. Esta é uma reação natural de qualquer ser humano. A forma como nos relacionamos com as pessoas é determinada por aquilo que sabemos e sentimos por elas. Mas nós, pastores, precisamos continuar mantendo a postura amorosa, sem ser indiferente ou depreciativo de alguma forma. É preciso bastante diplomacia para isso, especialmente se ouvimos uma confissão pecaminosa. Claro que em alguns casos, você precisará tomar medidas esperadas por um pastor, como afastar essa pessoa de algum cargo de liderança, por exemplo. Mas não estou falando aqui de posturas e decisões. Estou falando de sentimentos e pensamentos. Algo que acontece dentro da gente mesmo. Saber das coisas não pode mudar aquilo que você acredita que lhe tornou um pastor. Amar e perdoar como Jesus fez. Além de fazer um esforço enorme para não mudar em relação à pessoa que nos confidenciou algo, precisamos também tomar o cuidado de isso não alterar o jeito como lidamos com toda a congregação, principalmente quando estamos discursando em alguma reunião ou em nossos sermões. Saber de algo sobre algum determinado assunto pode nos tentar a falar sempre sobre aquilo, como um desabafo disfarçado ou um tiroteio de indiretas. Em terceiro lugar, é difícil saber das coisas quando realmente não podemos fazer nada sobre aquilo. A sensação de impotência é um peso de toneladas na mente. Não moramos com estas pessoas, não somos seus pais ou mães, não podemos decidir por elas, não podemos tirar estas pessoas de casa nem da cidade, não temos dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos. Dobrar os joelhos para orar ou repousar a cabeça no travesseiro e ruminar todas essas informações, ver estes rostos, pensar onde estão estas pessoas agora. Isto consome energia vital e inevitavelmente nos faz questionar milhares de coisas em milésimos de segundos. O fato de saber das coisas, mas estar de mãos atadas, nos faz oscilar entre o desânimo e a revolta infinitas vezes. Por último, a parte mais difícil da parte mais difícil de ser um pastor. Gerenciar a forma como toda essa gama de informações, confissões e segredos influenciam a nós. Além do que já é de praxe, a vida de consagração do pastor, a oração, o jejum e a leitura da palavra, o que mais podemos fazer? Ouvimos coisas que nem sequer sabíamos que existiam, que nem sabíamos como se faziam. Saber das coisas nos coloca frente a frente com o pior da raça humana. Encaramos de perto o horror da vida e a dimensão da maldade do homem. As pessoas conversam com a gente. E a gente vai conversar com quem? Deveríamos fazer terapia? Malhar? Ter um dia de folga? Tirar férias? Ao saber das coisas, várias partes de nós estão sendo alteradas ao longo dos dias. Nossa inocência, nossa bondade, nossa piedade, nossa paciência.
Contamos e dependemos 100% da graça e misericórdia de Deus e da companhia do Espírito Santo para manter o equilíbrio no meio de tudo isso. A graça e a misericórdia vão nos sustentar, e o Espírito Santo vai nos mostrar a direção diante de cada situação. Sobretudo, se você é pastor e ouviu este texto até aqui, faça o seguinte: cuide de você. É como está escrito em Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nada neste mundo pode custar a sua alma, a sua salvação. Cumpra o seu ministério do jeito que deve ser. Tem um preço, sim, é difícil. Custa muita coisa. Só não pode custar a sua alma. Se você não é pastor, mas ouviu isto até aqui, cuide do seu pastor. Você não precisa evitar de contar as coisas para ele. Ele realmente é a pessoa preparada e ungida para lhe ouvir e ajudar. Mas na mesma proporção que você lhe procura para receber ajuda, também lhe procure para oferecer ajuda. Entenda que muitas vezes tiramos conclusões precipitadas sobre as decisões de nossos pastores justamente porque não sabemos de coisas que eles sabem. E é por isso que eles estão agindo assim desta forma.